Bora fechar o vídeo para falar a respeito de jogadores que ainda podem ser contratados nos clubes de futebol no Brasil. Aí você deve estar pensando, esse Nicola ficou louco. Ele passou semanas dizendo que no dia 15 de agosto a janela de transferência se encerrava. E agora, uma semana depois, ele vem falar que ainda dá para contratar jogador. Bora explicar direitinho essa história. Não dá mais para contratar atletas que têm vínculo, que estão empregados. Mas, tá bem claro, é uma das 3 exceções à regra. Jogadores que estavam desempregados, pelo menos até o dia 15, ou pelo menos até segunda-feira da semana passada, se os caras já estivessem desempregados quando a nossa janela fechou, esses caras ainda podem ser contratados. Por pouco tempo. Na Série B, a janela de inscrições, a janela para registros de atletas na segunda divisão se encerra na quinta-feira. Na Série A, esse registro se encerra na sexta-feira dessa semana. Ou seja, se seu clube quiser contratar algum jogador, ele precisa pegar um atleta desempregado e que seja inscrito até quinta na Série B ou sexta na Série A. Separei uma lista com atletas desempregados que atendem a essa característica. Confesso que tem bons nomes e outros nomes de qualidade bastante discutível, mas é para você pensar e dizer se algum deles cabe no seu time do coração, beleza? Bora começar com os zagueiros / laterais. Lateral é bom, Marcelo. Resta saber se ele vai querer voltar ao Brasil. Já existiram algumas sondagens para ele. Ele tem dito que gostaria de ficar para jogar a Liga dos Campeões, que é o sonho dele, permanecer na Europa jogando o principal torneio. O prazo de inscrições na Liga dos Campeões se encerra em 2 de setembro. Ele tem até essa data para conseguir algum clube. É natural que ele opte por permanecer por lá, ainda que fique desempregado, até porque os 2 filhos jogam bola e jogam muito bem. Ele vai ser uma espécie de empresário para os atletas. Dedé, zagueiro que pertencia ao Atlético Paranaense, ainda não encontrou clube. Márcio Azevedo, lateral esquerdo, com passagens por Atlético Paranaense, entre outros clubes. Esses 3 jogadores são alguns dos disponíveis no mercado. Situação de meio-campistas. Alguns nomes bacanas, outros mais ou menos. William, que deixou o Corinthians, ainda não se reempregou. Deve fechar com o Fulham, da Inglaterra. Era alguém que poderia ser inscrito. Juan Mata, espanhol que já jogou no Manchester United, entre outros clubes. Está livre no mercado desde antes do fechamento da nossa janela. Tem também o Checa. Aí você vai falar, Checa? Sim, é um volante português que passou as últimas 6 temporadas no futebol francês. Ele defendia o Lille, o contrato acabou, está livre no mercado. Foi até especulado como possível reforço do Corinthians por indicação do Vitor Pereira. Léo Senna, jogador revelado no Goiás, esteve no Atlético Mineiro antes de se mudar para o Spezia. Teve seu contrato rescindido recentemente, ele queria se recuperar no São Paulo, ele teve um problema, uma complicação a partir da Covid e gostaria de se tratar no São Paulo, ainda não conseguiu o aval do tricolor, está à disposição no mercado. Tem também o Jadson, em fase final de carreira, praticamente pendurando as chuteiras, depois de passagens discretas por Londrina e Vitória. Não sei se caberia no seu time do coração. Use o espaço para comentários e opine. Antes, só para completar a lista de atacantes. Esse espetacular Cavani, o uruguaio ainda não encontrou um clube, deixou o Manchester United depois da última temporada, foi especulado na Real Sociedad, na Major League Soccer, entre outros clubes. Centroavante uruguaio, ao contrário do seu conterrâneo, do Luizito Soares, segue desempregado. O mesmo vale para o Diego Costa, só que está desempregado há mais tempo, desde que rescindiu seu vínculo com o Galo em janeiro desse ano. Especulou-se que ele jogaria na Espanha, fecharia com um time pequeno de lá, o Raio Vallecano seria uma das alternativas até esse momento, absolutamente nada. Belotti, italiano, 28 anos de idade, esse é praticamente inviável no futebol brasileiro, é alguém com mercado no futebol europeu. Fernandinho, pertencia ao Guangzhou Evergrande, chegou a se naturalizar por lá, viveu bons momentos no futebol chinês, não atua há mais de um ano, atacante de lado de campo, jogador de velocidade. Luan, o menino maluquinho, e ele queria muito ter jogado no Atlético, não conseguiu, passou pelo Goiás, passagem para lá de discreta, segue disponível. E por último, Wellington Nem, também, reta final de carreira, mais para lá do que para cá, não me convence. Mas decidi sugerir para você, vai que cabe no seu time do coração, você usa o espaço para comentários e diga o que você pensa, beleza?